Olá, vamos continuar nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Esses dias eu estou falando sobre o capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos. Esse capítulo 17 é que vai tratar da mediunidade e o corpo espiritual, porque era isso que ele chamou a atenção, mediunidade e corpo espiritual. E ele vai usando nesse trabalho, ele vai falando sobre a áurea, sobre a mediunidade inicial, como é que isso vai acontecendo. Ele vai falar depois da doutrina espírita para poder entender isto, e ele vai, nesse capítulo, ele vai falar da mediunidade e vida. Mediunidade e vida, porque é muito importante essa compreensão. Olha como é que nessa lição 260, aí, mediunidade e vida, olha o que é que ele diz. Ele fala, eu estou pegando como André Luiz fala para não ter nem opinião minha, porque eu não estou trazendo a opinião de outro cientista, estou trazendo do André Luiz, porque eu tenho certeza que ele será estudado pelos cientistas do futuro. Eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuraram fixar mediunidades e médios a nomenclaturas e conceitos de ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médios iguais, não obstante a semelhança do campo das impressões. Veja que eu disse nos capítulos anteriores que não tem dois iguais, porque a mediunidade começa pela áurea, pela influência, aquela carapaça fluídica que ele vai formar, e aquela carapaça fluídica vai ter a informação da consciência individual de cada um. E como a consciência muda agora com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, vai fazer com que o médium seja diferente. A coloração do médium vai ser diferente de um para o outro, porque depende do que ele está pensando, do desejo de que ele está trabalhando. Então a mediunidade tem desde a mediunidade indo na direção da nobreza mediúnica, a mediunidade indo na direção de uma obsessão grosseira. Então ele vai dizendo aqui, porque ele está falando da vida. Por outro lado, o espiritualista distinto julga-se no direito de hostilizar-se os serviços e impedir-lhe a eclosão, esclarecendo que os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que evoca, não estivessem assimilando por via mediúnica as correntes mentais intuitivas, correndo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que o assistem. Então ele está dizendo que tem cientistas que até estão estudando, principalmente aquela turma no início na metapsíquica, como mais recentemente na turma da parapsicologia. Ainda são poucos cientistas que estudam a mediunidade como fenômeno mesmo que precisa estudar. E muitos também querem negar isto, querem até dificultar esse caminho. Só que ele esquece que ele mesmo sofre influência. A intuição, muitas vezes, dele é influência espiritual. E ele quer impedir uma coisa que ele não consegue impedir nem dele mesmo, e quer impedir, geralmente baseado em cima de conceitos filosóficos que ele tem a crença religiosa dele que ele faz. Ele às vezes é materialista, vai negar que a mediunidade existe, ou às vezes crenças religiosas que não quer que estude o fenômeno, porque o espiritismo tem material suficiente para começar a explicar esse assunto. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida e com todas as suas deficiências e grandezas, acerto e desacerto. É qual dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas responsáveis por tantas glórias e tantos infortúnios na terra. E ele chama atenção. Ninguém lembrará, contudo,
Ele diz, porque é um processo, é igual a visão. Aí ele diz, olha o que é que ele falou. Ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, em face de circunstâncias imponderáveis da evolução, deles se tenha valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Ele disse, não é porque o sujeito tem os olhos que você vai destruir os olhos, que às vezes alguém usa a visão para matar, para destruir, para fazer guerras. Então o fenômeno mediúnico também é o mesmo fenômeno, ele pode usar para bem ou para mal, dependesse. Urge iluminá-lo, orientá-lo e esclarecê-los. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica, nobreza de fins, para que o corpo espiritual, moderando o corpo físico, sustentando, possa igualmente elegir-se no filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade nos domínios da luz. Ele diz agora, ela está ligada com a própria vida. Você vê que o fenômeno mediúnico começa lá atrás, ele falando no início dela, vai preparando esse perispírito para o fenômeno. Quando chega no início, eles vão usar o conhecimento da magia negra, da ignorância, do misticismo, da mitologia, para poder querer explicar. Quando chega no Espiritismo, ele vai explicar agora cientificamente o fenômeno. Mas o Espiritismo aponta Jesus como modelo. E ele diz que esse modelo Jesus é que aponta a mediunidade lá para as pessoas. Mostra a mediunidade, os médios ali do início do cristianismo, trabalhando a serviço do Cristo, que é o que eles estão mostrando para o médio atual. Ele precisa usar a sua mediunidade no sentido de nobreza na sua evolução, a serviço do Cristo, ou seja, trabalhando na direção do amor. Por que a serviço do Cristo? O Cristo é o modelo. Cristo é o médium mais perfeito que a Terra já conheceu, ou seja, Jesus é o médium de Deus, como Eurípides Bassanufo usava muito esse termo, mas tem alguns espíritos que também usavam isso. É o médium de Deus. Então essa mediunidade, ela está ligada com a própria vida, porque à proporção que o espírito for evoluindo, ele vai ter certeza que o espírito existe, que ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai sentir, vai compreender e vai ver como é que o espírito está bem ou mal, dependendo da conduta dele. Se ele matou, roubou, suicidou, violentou, como é que está? Mas se viveu uma vida digna, honrada, olha como é que está? Se viveu a prática do cristianismo, olha como é que ele fica. Então vai mostrar para ele que esse é o caminho, e o caminho da evolução da mediunidade. Então os espíritos puros, ele tem uma sintonia muito grande com o espírito na hierarquia do Cristo, e o Cristo como o maior modelo mediúnico que a Terra já conheceu, com a capacidade estrondosa que ele tinha. Meu irmão, vamos continuar nessa sequência, André Luiz, o cientista espiritual, e eu espero, se você achar interessante, vá passando para frente, que o André Luiz precisa ser conhecido.